No vídeo de hoje nós vamos falar absolutamente tudo o que você precisa saber antes de investir nas ações do Nubank. Então esse vídeo não é só para quem não investe ainda e está pensando em investir, mas também para quem já investe e não conhece ainda todos os detalhes da operação do Nubank, tá? Então vamos falar absolutamente tudo, todos os números, todas as características do negócio do Nubank, beleza? Antes de mais nada, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Matheus Silva, eu trabalho com mentoria e consultoria de investimento, tá? Então se você se interessa em escolher empresas para investir, na mentoria você pode entrar em contato comigo, tá? Que a gente vai fazer uma mentoria presencial, tá? Então eu vou te ensinar do zero tudo o que você precisa saber para escolher boas empresas, empresas que muitas vezes pagam dividendos, que crescem, que vão se tornar grandes negócios no futuro e vão trazer aí um grande retorno para o investidor. Então a gente faz isso através da mentoria de investimento. Se você é um pouco mais preguiçoso, né? Se você não sabe, não tem interesse em fazer, em escolher ativos para o longo prazo, a gente monta uma carteira de investimento para vocês através da consultoria de investimento, alinhando aí todos os seus objetivos de longo prazo e o seu perfil de investidor. Então se você se interessa na mentoria ou na consultoria de investimento, primeiro link na descrição vai estar o meu site, onde você pode entrar em contato diretamente comigo. E também vou deixar aqui o meu WhatsApp, tá? Não vai ser um robô que vai te atender, eu mesmo vou falar diretamente com você, para a gente alinhar se você tiver interesse na mentoria ou na consultoria. Beleza? Então, recados dados, né? Vamos começar falando do Nubank. Antes de mais nada, né? Já estamos aqui em clima natalino, tá? Então, não sei se você vai ver um outro vídeo meu até o Natal. Então, bom, Feliz Natal para você. Estamos em novembro ainda, então falta um mês ainda, mas Feliz Natal para você. Já estamos aqui em clima natalino, beleza? Vamos começar falando um pouco agora do Nubank, né? Vou falar bastante coisa, na verdade. Vamos falar dos números desde lá de trás, toda a projeção que o Nubank tomou nos últimos anos, tá? Vamos falar dos números do que vai se tornar também o banco daqui para frente. Bom, Nubank, para quem não sabe, surgiu lá em 2014, né, com cartão de crédito, né, esse cartão roxinho aí que ficou muito popular no Brasil. Eu mesmo sou cliente do Nubank há bastante tempo, nos últimos anos confesso que eu acabei mudando de banco, mas gostei muito da experiência de ter sido cliente do Nubank, tá? Então lá de trás o Nubank oferecia basicamente cartão de crédito, até em 2017, né, começou a oferecer aí o rewards, conta bancária, cartão pessoal, cartão crédito pessoal, cartão pré-pago, conta bancária para pessoa jurídica, enfim, outras soluções, né, de 2017 começou aí a agregar funcionalidades, até mais recentemente daí a ser uma corretora de valores, né, comprou aí a Easy Invest, fez uma parceria com a Creditas, né, para oferecer crédito pessoal, com boletos, enfim, oferecendo soluções cripto, enfim, um monte de funcionalidade bem bacana para quem é cliente do Nubank conhece bem do que eu estou falando. Tá? Então, de 2014 até 2017 ele começou a adicionar aí várias funcionalidades, né? Muitas dessas funcionalidades ele adicionou em 2021 e 2022, mas é importante frisar que em 2020 ele expandiu geograficamente lá para o México e para a Colômbia, tá? Então, dois mercados aí que tem um potencial muito grande também, junto com o Brasil aqui na América Latina. Então, bem interessante essa estratégia de expansão. Já vamos falar um pouco mais dessa estratégia, tá? Mas e a gente consegue ver também, né, toda essa projeção de crescimento do número de clientes desde lá de trás. Então repara como foi um crescimento aí realmente muito expressivo, muito exponencial, tá? Basicamente todo trimestre é um banco que cresce bastante, então a gente consegue ver aí, né, nos destaques que no último trimestre o banco atingiu aí 70 milhões de clientes, tá, com conta aberta, atingindo basicamente 39% da população adulta do Brasil, e 82% da taxa de atividade mensal, né? Então, dos 70 milhões de clientes, 82% eles têm aí algum tipo de atividade dentro do Nubank, tá? No trimestre também atingiu aí um volume de compra de 21 bilhões, né? O que é um aumento de 75% de ano contra ano, com 12% de participação no mercado no Brasil. Então, realmente é um número bem expressivo, tá? Na questão de depósitos, né? Um número de 14 bilhões de dólares ainda é um número muito pequeno se a gente comparar com outros bancos, né? Repare que ele tem apenas 3% de participação no mercado no Brasil. Então, quer dizer, é um banco que atinge aí 39% da população adulta no Brasil, mas que tem um número de depósitos de apenas 14
20% no Brasil. Então, é um banco que vem sofrendo em algumas linhas de negócio para conseguir aumentar a sua participação até o momento. Vem crescendo bastante, né, mas ainda assim atingindo aí um número pouco significativo frente a outros bancos, beleza? Da carteira de crédito, né, também uma carteira de crédito de 9 bilhões, quase 10 bilhões. Ainda assim, uma carteira de crédito muito inferior ao que os outros bancos também oferecem, né? Então, se a gente comparar com o BTG, se a gente comparar com Banco do Brasil, se a gente comparar com, sei lá, Itaú, Bradesco, enfim, a carteira de crédito do Nubank, né, é uma carteira de crédito ridiculamente baixa comparado com esses outros bancos. Tá? Uma carteira que representa aí 8% de participação no mercado de recebíveis em conta corrente e apenas 5% de participação no mercado de créditos pessoal. Então, de novo, pessoal, eu vou frisar, é um banco que em números, né, de clientes, números de market share, ele vem crescendo bastante, mas quando a gente parte para números, digamos assim, que realmente interessam para o banco, né, que é a carteira de crédito, enfim, outros números aí que a gente vai falar mais para frente, ainda é um banco que está, né, correndo atrás, tá, do que os outros bancos vêm oferecendo. De receita, né, aí realmente um crescimento de receita muito expressivo, 171% de crescimento de ano contra ano, atingindo aí 1,3 bilhão de dólares. Então, desculpa pessoal. Então, crescimento de receita bem interessante. Lucro líquido, né, ainda é um lucro muito mísero, né, de 7,8 milhões, tá? Frente à receita de 1,3 bi, é praticamente nada. Tá? Se a gente pegar o lucro líquido ajustado de 63 milhões, ainda assim é um número que é pequeno frente à receita do banco, beleza? Então, de dados gerais, no resultado do terceiro trimestre, vou falar um pouco melhor também, um pouco mais no detalhe sobre isso, mas de dados gerais, crescimento expressivo, tá? Mas ainda assim penando aí em algumas linhas de negócio. Agora, sobre cada linha de produto, né? A gente vê que em termos gerais de clientes ativos cresceu 63% frente ao mesmo período do ano passado, atingindo 57 milhões de clientes ativos, né, com algum tipo de atividade na operação. De contas ativas, 50 milhões de contas ativas, né, um crescimento de 68%. Clientes ativos do cartão de crédito, 48%, um aumento de 48%, atingindo 32 milhões praticamente de clientes ativos. No Invest, né, a solução aí de investimento, a plataforma de investimento para concorrer com XP, com BTG, com Rico, com outras corretoras de valores, está atingindo aí 6 milhões de clientes ativos no Invest. Vale lembrar que ele adquiriu a Easy Invest, né? Então já atingiu aí uma plataforma, já comprou uma plataforma meio que pronta e só migrou aí para os seus clientes do Nubank. Então realmente aí o Nubank oferecendo uma solução de investimento, um crescimento muito expressivo. Parabéns para o Nubank nessa linha de negócio, tá? Um crescimento de 148% no ano contra ano. Clientes ativos de crédito pessoal, né? Um aumento aí de 279%, mas vale lembrar que são apenas 5 milhões de clientes que têm crédito pessoal no Nubank, né? Então, dos 57 milhões de clientes ativos, menos de 10% tem crédito pessoal no Nubank. Vale lembrar que tem 11 milhões de clientes elegíveis para o crédito pessoal. Tá? Já vamos falar um pouco melhor sobre a inadimplência do Nubank, que está preocupando um pouco nesses últimos trimestres, mas frente ao número de clientes ainda um número muito pequeno que atinge aí esse crédito pessoal. Contas PJ, né, das 57 milhões de clientes ativos, 1,3 milhões são contas PJ, tá? Vai lembrar que conta PJ geralmente tem um ticket um pouco maior, né, um pouco mais interessante você ter um cliente PJ, tá? Então um crescimento bem expressivo, mas ainda assim números relativamente fracos frente ao número total de clientes. Da solução de criptomoedas, né, do Nubank, 1,3 milhão de clientes. Vai lembrar que no ano passado ela ainda não oferecia essa solução, tá? Então um crescimento aí bem bacana. O que me surpreendeu aqui também é do número de apólice de seguros, tá? Confesso para vocês que eu achava que esse número era muito menor, né? Então, de novo, dos 57 milhões de clientes ativos, 800 mil clientes têm seguros ativos no Nubank, tá? Um crescimento de 100%. Então, o que a gente consegue ver é muito interessante nesses números gerais aqui, que é o seguinte: o Nubank teve 63
4% de crescimento de clientes ativos, tá? Mas praticamente quase todas as linhas de negócio cresceram mais do que o número de clientes ativos. O que quer dizer o seguinte, que dentro daqueles clientes ativos, eles vêm somando, né, soluções, né, e o cliente ele fica mais fiel dentro da plataforma. Então, ponto positivo para o Nubank nesse ponto aí de conseguir agregar mais serviços para uma base de clientes aí muito ativa, beleza? Agora, migrando aí falando um pouco de México e Colômbia, tá? A gente consegue ver que o PIB do México, né, é de 1,4 trilhão de dólares, né? O PIB da Colômbia é de 200 bilhões de dólares. Né? Se a gente somar aí, a gente tem um PIB de 1,6 trilhão de dólares, que é praticamente o PIB do Brasil, né? Um pouco menos do que o PIB do Brasil. Então eles estão presentes aí na América Latina em 60% do PIB, né, e da população da América Latina, tá, o que é muito interessante. Tá? Lembrando que o modelo de negócio do Nubank ele é facilmente replicável em outros mercados, né? Então, ainda mais se a gente considerar um país emergente, como é o nosso caso, ali, eles conseguem replicar facilmente no México, facilmente na Colômbia, e a gente consegue ver que eles estão crescendo aí de forma bem significativa a operação nesses dois países, tá? Então, a gente consegue ver que em até 26 meses, né, a gente consegue ter uma participação bem relevante, né, muito mais relevante lá na Colômbia e no México do que foi no Brasil desde o lançamento. Então, bem bacana o que eles estão conseguindo penetrar nesse mercado. Agora, em segmentos de clientes, né, a gente consegue ver o que já é bem tradicional no Nubank, que ele não consegue atingir muito a faixa alta de renda por cliente, né? Então, se a gente vê a receita média por mês que um cliente do Nubank traz, é mais ou menos 7,9 dólares de receita por cliente, o que é milhões de vezes inferior ao que os outros bancos tradicionais têm, né? Então, se a gente pegar ali o que ele compara com o Banco 1, por exemplo, o Banco 1 tem 33 dólares de receita por mês por cliente. O Banco 2, 41 dólares de receita por mês por cliente. Tá? Até aqui o Banco 4, 54 dólares de receita por cliente. Então, assim, realmente é um banco que está penetrado de uma forma geral na baixa renda e que tem uma receita por cliente muito pequena. Tá? Já vamos falar um pouco melhor sobre isso. Mas isso é um dos pontos que eu acho bem negativo no Nubank, porque por mais que ele tenha todas essas soluções, o que o cliente gasta, digamos assim, com o Nubank é muito pequeno. Aí você vai falar, Matheus, mas o Nubank é um banco digital, né? Ele veio aí para reduzir custo, ele veio aí, é um banco que não tem taxa para abertura de conta, não tem taxa para transferência, não tem taxa para não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, é normal que você tenha uma receita média por cliente menor do que os outros bancos. Aí eu pergunto para você como acionista do banco, você como cliente, né, muito positivo, muito saudável, né? Realmente é tudo que você quer como cliente. Agora, você como acionista, será que é melhor para você que não tem a taxa de conta corrente, não tem a taxa de emissão de cartão, não tem a taxa para transferência, enfim, não tem taxa para nada? Será que você como acionista realmente é um negócio que você quer daqui para frente? Será que não é melhor, né, às vezes o Nubank se espelhar um pouco mais em outros bancos que tem por aí? Então, cabe aí uma reflexão para você que é acionista, né? Por mais que seja inovador, disruptivo e tudo mais, ainda assim é um banco que tem uma receita média por cliente muito inferior aos outros bancos, tá? Então, para cada cliente, né, que o Nubank tem, é como se ele precisasse aí de 4 a 5, como se fosse equivalente a... vou refrasear. Para cada um cliente que os outros bancos tradicionais têm, é como se o Nubank precisasse de 4 a 5 clientes aí para cobrir a receita média por cliente dos outros bancos. Então, realmente, que nem eu falei para vocês, é um banco que está em franca expansão, mas ainda assim, né, sofre um pouco para expandir a receita por cliente, beleza? Agora, o número de clientes totais, né, a gente consegue ver realmente um aumento no número de clientes totais e também na taxa de atividade desses clientes. Então, bem interessante. Reflete basicamente um crescimento de todos os trimestres, né? Então, não tem muito o que dizer, tá? Se a gente pegar aí o crescimento, ele vem... Bom, não tem muito o que dizer mesmo.
O número de clientes ativos no último trimestre atingiu aí 57 milhões de clientes e o número de clientes totais 70 milhões de clientes. Então realmente a taxa de atividade bem alta dentro do banco, beleza? Agora, a receita média por cliente por mês, né, o que eles chamam de ARPAC, às vezes a gente precisa traduzir para vocês, que eles usam umas siglas novas aí, vem crescendo, né, o que é bem interessante, tá? De novo, toda a minha crítica até o momento vem sendo em cima de receita e lucro por cliente, tá? Que é muito inferior. Mas esse é um problema, digamos assim, que eles estão solucionando nos últimos trimestres. Então saiu aí de 4,9 dólares por cliente para 7,9 dólares por cliente, que tem um aumento aí de 61% do ano contra ano. Tá? E o número de receita total, né, um aumento de 171%, então realmente um crescimento bem expressivo. Eu separei um gráfico, tá, que é fora da apresentação do Nubank. Esse gráfico ele não está completamente atualizado, mas só para vocês entenderem, né, o quanto que cada instituição lucra por cliente, né? Isso é importante que a gente analise na hora de investir num banco, tá? Então, quando você quer comparar banco, você tem que comparar bancos com seus similares, né? Aí você vai falar, Matheus, mas é importante que compare com bancos digitais. Aí eu discordo de você. Eu acho que banco, independente dele ser digital ou não, é banco, tá? Então, aqui até faltou o BTG, tá? Mas esse gráfico realmente está bem desatualizado, mas só para vocês entenderem, né, de novo, o quanto que cada banco lucra por cliente. Tá? Então, de fato, é melhor você atender cliente rico, né? Vou ser bem direto aqui. Então a gente vê que o Safra é o banco que mais lucra por cliente, seguido da XP. Se não me engano, o BTG está aqui entre os três, tá? Então o BTG também lucra bastante por cliente. O Itaú, aí, né, os bancos tradicionais, né, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Caixa, Banco Pan e tal, são bancos aí mais linha média, digamos assim, então, mas ainda assim tem uma receita, um lucro muito significativo para o cliente, tá? Então a gente consegue ver aí que os bancos digitais realmente penando bastante para conseguir uma certa lucratividade, né, em comparação com os outros bancos mais tradicionais, beleza? Então, de novo, né, se você tiver que refletir sobre o investimento em Nubank, quem sabe use a base de comparação com esses outros bancos mais tradicionais. Da carteira de crédito, né, a gente consegue ver que a carteira total teve um aumento aí de 83% de ano contra ano, basicamente um crescimento todo trimestre, tá? Então até perde um pouco a base de comparação, atingindo aí 9,7 bilhões de dólares da carteira total, sendo que o principal é cartão de crédito, né? Se a gente usar os outros bancos, né, por exemplo, o Banco do Brasil, é um banco que atende muito o agronegócio, atende muito pessoa jurídica e tal, então é um banco que o cartão de crédito ele representa muito menos, um percentual da receita muito menor do que o Nubank. Aqui o Nubank, a maior parte da carteira de crédito é cartão de crédito, tá? Então seria interessante a gente ver, quem sabe, ele expandindo o percentual do crédito pessoal no total da carteira de crédito, né? Que é um crédito com uma duração um pouco mais longa, quem sabe é um crédito imobiliário, né? Um crédito para financiamento de veículo, não sei. Estou só jogando no ar aí o que eu acho que seria interessante para o Nubank nos próximos anos ele fazer, tá? Então, não acho que ele consiga crescer em cima só de cartão de crédito, né? Apesar de ter uma taxa de juros aí bem alta, mas não acho que seja talvez aí o mais interessante para ele a longo prazo, beleza? Do total da carteira hoje, o cartão de crédito representa 80%, né? E o crédito pessoal 20%. Lucro bruto, né, é realmente bem interessante o crescimento de lucro bruto, tá, um aumento de 90% de ano contra ano, né, atingindo aí um lucro bruto de 427 milhões de dólares, desculpa. Então bem bacana. Lucro líquido ajustado, 63 milhões no ajustado, tá? Eu queria saber o que eles ajustam aqui, confesso que eu não sei dizer para vocês, mas é realmente um crescimento, até perdeu a base de comparação, porque teve um prejuízo lá no terceiro TRI de 21, mas agora, né, o banco efetivamente lucrando 63 milhões no ajustado.
Eu destaquei aqui também alguns pontos importantes do resultado dele, que é o seguinte: o custo de aquisição por cliente ele segue muito baixo, tá? Então, o custo para cada cliente do Nubank é de mais ou menos $6, sendo que são $2 aí em custo de marketing. Então, realmente é um custo muito baixo e esse custo ele se paga muito rápido, tá? Então, a média mensal para você servir esse cliente gira aí em torno de $0,8 por cliente. Então, que nem eu falei para vocês, né? Ah, Matheus, o cliente, a receita para o cliente ela é mais baixa? Sim, ela é realmente muito mais baixa, mas também o custo para você atender esse cliente é também infinitamente menor. Tá? Então, aqui ó, se você pegar, é um custo 85% menor do que os bancos incumbentes. Eu queria saber, vamos até perguntar o que é incumbente no Google. Desculpa, incumbente. Desculpa, meu. Inclinado para baixo, que se deita. O que é uma pessoa incumbente? Ah, não sei, não consegui entender muito bem. Mas eu acho que ele se refere aí aos outros bancos, né, mais tradicionais do mercado. Então, realmente, ela tem um custo por cliente muito menor, tá, do que os outros bancos, apesar de ter uma receita menor também. Custo de risco, né, 4,7% de taxa de inadimplência do crédito ao consumidor, 30% menor do que o setor no Brasil. Aqui eu discordo um pouco, tá? Eu acho que a gente tem que comparar também com... Talvez ele pegou todos os outros bancos, mas eu acho que é importante a gente comparar com os grandes bancos aí. E a taxa de inadimplência está um pouco elevada, sim, no caso do Nubank, tá? O custo de captação 14%, 14 bilhões de dólares em depósitos, né, o que representa aí 91% do CDI. Interessante esse custo de captação também. Então, na parte de custos, né, o que a gente vê, de uma forma geral, são custos muito bons, né, com destaque aqui para a inadimplência na parte negativa. Vamos falar um pouco melhor sobre inadimplência agora. Aí ele separou a inadimplência em dois perfis, né? Aquela inadimplência de 15 a 90 dias que muitas vezes elas são pagas em dia, né? Então, pagas em dia, não, desculpa, pagas até os 90 dias, tá? E essa inadimplência de 15 a 90 dias atingiu aí 4,2% de crédito ao consumidor, né? E 3,2% do mix aí de outros produtos mix constante de produtos no quarto trimestre. Então, é uma carteira, uma inadimplência que ela vem crescendo bastante nos últimos trimestres, né? Então, se a gente pegar lá com 2020, né, que teoricamente seria aí uma inadimplência maior, a inadimplência em 2020 caiu aí, atingiu até um pico mínimo, até atingir agora 4,2% de inadimplência entre 15 e 90 dias. Com inadimplências superior a 90 dias, né, que é o famoso provisão para perdas, né? Então, quando o cliente atinge mais de 90 dias sem pagar, o banco ele já está falando que o cliente vai dar um calote, né? Então, a gente consegue ver aí que 4,7% da inadimplência atingiu aí mais de 90 dias. Então, realmente é bem preocupante esse aumento que vem subindo bastante nos últimos trimestres, tá? Então, um ponto de atenção aí bem forte no Nubank. O índice de cobertura, né? E daí se você vai perguntar, Matheus, mas a inadimplência está subindo, será que o banco vai quebrar? E não, pessoal, o banco não vai quebrar, tá? Ele tem um índice de cobertura bem tranquilo, né? Ele tem 223% de cobertura para crédito ao consumidor, tá? Então, o banco não vai quebrar, né? Sobre o saldo total, ele tem aí mais de 10% sobre o saldo, então, realmente, não tem muito com que se preocupar com relação ao Nubank quebrar. Podia utilizar aquela thumb, né? Nubank vai quebrar, né? O maior banco aí digital no Brasil vai quebrar, ou sei lá, não sou muito bom para thumbnail. Vocês podem criar aí, depois vocês me mandam. Mas o índice de cobertura tá bem tranquilo, é bem saudável, tá? Lembrando que aí chegou lá no índice de cobertura bem baixo na pandemia, né? O primeiro, segundo trimestre aí da pandemia, atingiu 139% do índice de cobertura, depois eles correram atrás do prejuízo. Agora aí atingindo 223% de cobertura. E eu queria chamar a atenção para vocês também das ações do Nubank, né? O que aconteceu nos últimos meses aí, desde o IPO. O IPO foi lá na casa dos R$11,80, R$11 alguma coisa, atingindo perto dos R$12.
agora as ações do Nubank atingiram aí R$ 3,77 no momento que eu gravo esse vídeo. Então uma queda de 67% desde o IPO. Então, vale lembrar que na época, né, para quem me acompanha há mais tempo, eu fiz até uns vídeos aí, se você buscar no canal mais para trás, você vai ver que eu falei que o IPO do Nubank estava ridiculamente caro, né? Porque é o seguinte, eu fiz uma analogia muito simples. O Nubank, quando abriu o capital, ele estava valendo mais do que o Itaú, né? E se você vale mais do que o Itaú, o esperado, né, é que no curto período de tempo você bata o lucro que o Itaú dá, você bata o market share que o Itaú tem, você bata a carteira de crédito que o Itaú tem, você bata todos os indicadores que o Itaú tem com um crescimento elevado, né? Então, assim, para mim, no IPO, me parecia ridiculamente caro o Nubank, dado lá a sua projeção que ele tinha à época, tá? Então, de lá para cá, hoje ele vale aí 19 bilhões e meio de dólares, tá? Eu fiz um cálculo anteriormente, se a gente pegar sobre o lucro ajustado, é um banco que negocia aí a 77 vezes lucro, né? O que é um múltiplo ainda muito elevado. Ah, Matheus, significa que agora o Nubank está muito caro? Eu acho que não está tão caro assim, né? Eu acho que tá na parte alta aí das empresas mais caras, mas não está ridiculamente caro que nem foi ali atrás, tá? Então, se eu tivesse que dizer para você, Matheus, será que agora é um bom momento para você investir? Acho que ainda não, acho que a gente pode esperar o banco dar uma maturada um pouco mais, a gente pode esperar os indicadores melhorarem, né? O custo, a receita por cliente melhorar, enfim, o lucro por cliente melhorar bastante, mas é um banco que está negociando a 77 vezes lucro, o que é muito superior a outros bancos. Para vocês terem uma ideia, o Banco do Brasil negocia a 4 vezes lucro, né? Então, um banco muito mais descontado. Duas realidades completamente diferentes, né? O Nubank tem uma projeção de crescimento ainda muito forte para os próximos anos, mas para vocês entenderem, em questão de valuation, ainda assim é um banco muito mais caro do que a média, beleza? Eu queria destacar mais alguns pontos ali que foram até motivo de polêmica, né, na questão do Nubank. É questão de remuneração da diretoria, né? Então, foi aprovado nos últimos meses, lá em maio, né, se não me engano, foi aprovado isso, uma remuneração de 800 milhões aos diretores do Nubank, né? E eu queria chamar a atenção para vocês para o seguinte ponto. Bom, se a remuneração da diretoria é de 800 milhões, vamos voltar lá qual que é o lucro do Nubank, né? No trimestre, né? O lucro do Nubank foi de 63 milhões se a gente pegar o lucro líquido ajustado. Então, quer dizer, só de remuneração para diretoria, eles estão ganhando aí 800 milhões por ano, e no trimestre, né, nem no ano o banco deu isso, tá? Não deu esses 800 milhões ainda. Então, me parece, digamos assim, aí eu vou jogar a peteca para vocês, mas me parece que a diretoria está querendo sugar aí um pouco de grana do banco, tá? Então, eles abriram o capital, botaram uma puta de uma grana no bolso, né? Então, o Davi Vélez lá, que é o CEO e o fundador, botou uma baita de uma grana no bolso, virou aí um dos homens mais ricos do Brasil. E agora, né, eles estão pagando um salário de 800 milhões para a diretoria, sendo que acho que uns 600 milhões é para o Davi Vélez. Então não me parece ser uma remuneração condizente com a realidade do mercado, né? Se você pegar, nem o Setúbal lá do Itaú tem uma remuneração assim, né? Nem a galera do Bradesco, do Banco do Brasil, obviamente não tem, porque é público, mas nem os tops dos tops têm uma remuneração condizente, né, com o Nubank, tá? Então me parece ser um pouco excessivo e me parece que eles estão querendo sugar, digamos assim, dinheiro do Nubank através de remuneração para a diretoria. Beleza? Acho que pro vídeo de hoje era isso, pessoal. Lembrando, né, ficou um vídeo bem completo, né, para vocês terem uma ideia. Foi um vídeo que demorou para a gente conseguir fazer, até compilar todos esses dados. Queria um fator que eu não mencionei nesse vídeo, tá? É o seguinte, conforme a gente vai tendo um aumento de Selic nos últimos trimestres, né, a gente vê que a inadimplência ela vem crescendo bastante, tá? Vamos voltar aqui para a parte de inadimplência. Aqui, ó, parte de inadimplência, né? Então, se você vê esse aumento aqui da inadimplência, ele seguiu basicamente o aumento da Selic, né? Então, a gente começou a subir a Selic lá em 2021, final de 2020, 2021, né? Então, a gente está vendo aí esse aumento de inadimplência, o que é normal em termos, né? Talvez não deveria ser uma inadimplência tão alta,
Mas é normal que aumente a inadimplência conforme for subindo a Selic. O que deve frear também um pouco, tá, pessoal? É o crescimento futuro do banco, tá? Então, se você vê, né, quem sabe para os próximos trimestres, para o próximo ano, para os próximos 2 anos, talvez o Nubank não consiga mais crescer no mesmo ritmo que ele veio crescendo nos últimos anos, tá? Porque também se beneficiou aí por uma queda da taxa Selic, uma Selic muito baixa, tá? Então, todo esse crescimento aí, em parte, né, não vou dizer, com certeza tem muito mérito do Nubank, tá? Mérito quase que todo deles, mas também teve ter uma Selic mais baixa com certeza ajuda, né, eles expandirem carteira de crédito, aumentarem o número de clientes, o custo de aquisição ser mais baixo, porque eles não têm aí um aumento na inadimplência, beleza? Bom, falamos bastante coisa, falamos basicamente tudo que o Nubank soltou aí no último relatório trimestral, falamos desde lá de trás, tá? O que eu acho, de novo, né, vou frisar aqui para vocês, eu acho que continua sendo um banco muito bom, um banco com custo muito na mão, né, porém ele peca muito na receita, né, no crescimento de receita com o cliente. Tá? Acho que está um pouco caro ainda, tá? Não está ridiculamente caro que nem está lá atrás, mas acho que está um pouco caro e acho que é melhor você esperar um pouco para investir no Nubank. Então, dadas não vou dizer que é uma recomendação, mas dado, digamos assim, a minha opinião, seriam essas. Lembrando, pessoal, se você se interessa em escolher empresas para investir, empresas que são baratas, que pagam dividendos, que vão crescer bastante, que vão fazer a bola de neve girar a seu favor, manda mensagem para mim que a gente tem a consultoria e a mentoria de investimento, tá? Que a gente poder te ajudar a investir melhor. Beleza? Dados os recados, queria agradecer a você que ficou até o final e desejo a você ótimos investimentos.